Hello, guys. Good morning. Teacher Katia here. Welcome to IQBEUcast, o podcast do IQBEU. No nosso quadro hoje, Tell Me About You. Good morning, Maria. Hello, good morning. Good morning, Isa. Hello, good morning. Good morning, Luísa. E good morning, professor Alexandre. Good morning. Seja bem-vindo ao nosso quadro Tell Me About You. É um prazer te receber aqui, ok? Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Demais. Então, professor Alexandre, então, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, de você, o que você quiser falar. Bom, acho que eu falo sempre, né, na escola, em todos os ambientes, na minha trajetória, eu sou o reflexo de um ser humano que a educação mudou sua história, sua trajetória, né? Que aos 5 anos de idade eu morava na zona rural, aprendi a tirar leite, a cortar cana, e hoje eu tenho orgulho dessa trajetória de falar que eu possuo 5 graduações concluídas, faço outras 2, tenho 6 pós-graduações, tenho mestrado, né? Tô aí na luta, fui aprovado no doutorado do Mackenzie, mas ainda tô assim meio stand-by para poder aguardar o do Trilhas do Futuro do Estado, porque é aqui mais perto, na Uniub. Mas eu falo muito com os meninos na sala que a educação serve para nos transformar enquanto pessoas, porque o papel em si, o diploma, é o mesmo papel do papel higiênico, né? Se isso não fizer diferença na nossa vida enquanto ser humano, capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia e realmente a resiliência de enfrentar o nosso dia a dia, nós não faremos a diferença na vida de ninguém. E eu tenho como filosofia de vida que se a gente não vive para servir, não serve para viver. Então isso me mantém de pé todos os dias. Nossa, que legal! Ó, você tá vendo? Cita Mahatma Gandhi. Como que é mesmo? Se não serve para Se servir... não vivo para servir, não sirvo para viver. Gostei. Gostei, Eu gente. gosto dessa frase também. Já fiz uma apresentação sobre voluntariado. Utilizando Com essa frase. Ela é ótima mesmo. Alexandre, quais são suas graduações? Tantas graduações assim, conte para nós. Bom, inicialmente eu me graduei em matemática aqui pelo nosso centro universitário, Unicerp. Fui professor de matemática por 10 anos nas escolas estaduais de patrocínio, né? Minha segunda graduação foi em arte pela FGV, uma parceria com a Unimontes, na época semipresencial. Depois pedagogia semipresencial pela Universidade de Uberaba. Depois história pela Universidade de Uberaba. Depois filosofia e sociologia pela Uniaselv. Atualmente eu curso ciência das religiões, estou no 5º período pela Uninter. Curso geografia pela Universidade de Uberaba. E biblioteconomia pela Uniaselv. Ai, Gente! Aí, aí a gente pensa assim, gente, como consegue tempo para isso tudo, né? Porque Milhares de empregos. de empregos, E as pós-graduações e o mestrado e agora E o entrando no doutorado. doutorado. A Alexandre é a pessoa que você pode contratar para dar aula na sua escola de todas as matérias. Ele é o professor único. Não é bem assim. É a questão da gestão de tempo. Eu falo com os meninos muito no EAD, né, com esses 10 anos de experiência em educação à distância da Universidade de Uberaba. A gestão de tempo é o maior segredo da nossa vida, né? Não perder tempo para nada, no sentido assim, todo momento que eu posso, né, eu brinco até, fica até meio feio às vezes falar isso aqui ao vivo, mas até no banheiro eu aproveito meu tempo. Eu estou respondendo uma mensagem de WhatsApp, eu estou lendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. E assim, isso não me inibe também de viver, porque às vezes as pessoas falam assim, que hora que você vive, né? Eu vivo, nos domingos eu estou com a minha família, eu estou almoçando com eles, né? Eu acho que tudo isso faz parte desse conjunto que é cada um de nós, enquanto seres humanos, e que faz a diferença. Eu tenho até medo, às vezes eu penso assim, estou precisando desacelerar um pouquinho, mas quando chega período de férias, eu penso assim, se eu desacelerar, talvez não seja tão bom, porque eu gosto desse ritmo de ter os meus horários, para tudo, e ter a quem dar resposta para tudo, né? Acho que eu nasci para ser colaborador mesmo, eu não sou muito o empreendedor, não. Alexandre, tudo sempre voltado na educação, né? Você nunca pensou de fazer uma graduação fora, assim, né? Porque tudo voltado para, igual você falou, pedagogia, história, geografia, né? Sempre voltado para a escola, para a área da educação. Já teve vontade, ou tem, né? Quem sabe, ainda fazer outra Futuramente graduação em outra área que não seja educação? Na verdade, você mexeu aí num, né, um pontinho bem interessante, porque quando eu comecei a matemática aqui, eu tinha sido aprovado pelo PAIES para fazer o curso de artes cênicas na UFO, né?
Porque eu tinha participado de muitos teatros na época de aluno de escola pública, lá em Salitre, Minas, no Venina Tavares, uma peça nossa, Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina, foi até premiada na Superintendência em 1998. Que E legal. assim, só que hoje, se eu puder e se for liberado no formato EAD, eu ainda faria outras 2 graduações no sentido de ajudar pessoas, que seria o direito e a psicologia. Sabe? Que são graduações que eu observo que eu poderia fazer muito mais por algumas pessoas que às vezes eu gostaria de fazer, mas não ter a formação me frustra um pouco, porque você depende, né? Do título, do registro, para poder falar uma coisa mais assim. Mas assim, agora, por que tudo na educação? É porque eu sou o típico professor não frustrado. Se eu tivesse que escolher de novo, eu seria professor de novo, e tenho muita gratidão pelos 2 concursos, né? Eu sou efetivo da rede municipal como pedagogo, estou afastado por causa da vereança, mas sou professor de ensino religioso e sociologia lá da escola Professor Ormi, tem 10 anos que eu estou lá. Esse ano eu estou fechando meu 19º ano de rede estadual, meu 19º ano letivo, né, que eu comecei em 2024. E tenho muita gratidão por tudo isso, e todos os ambientes que eu passei, eu deixei uma trajetória bacana, assim, bons amigos, e a gente, né, todo mundo tem defeito. Então, claro que você deixa também os problemas, mas as pessoas que de alguma forma trouxeram algum tipo de problema, eu simplesmente deixo elas passar e fico comigo com aquelas que fizeram a diferença, e tento levar um pouquinho de mim e delas para fazer a diferença na vida de outros. E qual é a faixa etária assim, que você educa? Bom, na verdade é bem diverso, né? É, Se for né? pensar bem, é dos 11 aos 60, né? Porque na Universidade de Uberaba a gente tem um público muito diverso, que tem desde alunos que terminaram o ensino médio e vai até pessoas, senhoras que na pedagogia com 57, 58 anos, né? E é muito gratificante trabalhar com esse público, porque quando eles chegam, às vezes, com dificuldade até de ligar o computador e saem com esse diploma de pedagoga na mão, vai muito além do pedaço de papel. Essa trajetória de 3 anos e meio, ela é encantadora demais. E a gente observa isso. E agora, sim, durante esses 19 anos, experiência como pedagogo da rede municipal, desde a educação infantil de 4 e 5 até o 9º ano, o ensino médio, que já é todos os anos da vida aí. Então, é muito diverso e, ao mesmo tempo, muito bacana, porque estar dos 2 lados da moeda, porque todo mundo tem uma visão, o pedagogo é aquele chato que cobra do professor, que cobra do aluno, né? Mas estar dos 2 lados da moeda, ser o pedagogo, o coordenador pedagógico, o supervisor e, ao mesmo tempo, o professor, me dá a possibilidade de entender as nuances dos 2 lados e tentar contribuir com os 2 lados, e não ser apenas aquele mero fiscalizador dos processos educacionais, né? Sabendo eu que você tem 38 anos, então, e para chegar a tantas graduações, quer dizer, você não parou, nem um tempo, né? Nada. E teve que fazer 2 ao mesmo tempo. Mas, né? na verdade, Kátia, isso é outra situação muito bacana de falar. Na verdade, eu parei. Parou? Né? Meu pai teve um câncer em 1994 e eu parei de estudar por 2 anos, né? Parei na 4ª série, na roça, e na época minha família não via necessidade de voltar a estudar, era aquela coisa mais assim, nós temos aqui, né? Então, era aquela coisinha assim, bem cultura de subsistência mesmo, né? Pequenininho, mundinho. Tá bom. Mas desde muito novo, parece que assim, eu sonhava alçar voos mais longos, né? E essa gratidão eu levo a minha mãe, que sempre me apoiou, a uma tia, que hoje nem aqui está mais, uma irmã do meu pai, que fez minha matrícula na 5ª série na época, que minha mãe, na época, estava muito doente, quando a gente perdeu meu pai. Então, eu tenho muita gratidão também de pensar que ela me deu essa oportunidade. E quando eu cheguei aqui em Patrocínio pela primeira vez, essa pessoa também não posso deixar de citar, né? Que o seu José Maria, hoje o grande empresário de Patrocínio, que é o dono da Casa Bonita. Eu fui office boy da Casa Bonita, meu primeiro emprego. E assim, é uma pessoa que eu vou ter gratidão para sempre, porque se ele não abre essa primeira porta, né? Os meus tios que abriram a porta da casa para eu morar de favor inicialmente, se não tivesse tido essas pessoas que tivessem aberto essa primeira porta, eu não estaria aqui com certeza. Então, gratidão eterna a todos esses. Depois passei no concurso do município, dentro de 1 ano e meio fui convidado para poder assumir cargo na Secretaria de Educação, através do professor Eurípides, que é uma pessoa também que eu jamais vou esquecer na minha vida, porque quem que era eu? Eu não era político, eu não tinha nem
ninguém para me indicar para um cargo desse. E assim, todas as oportunidades e todas as portas abertas que eu encontrei, eu sempre dei o melhor de mim. E eu sempre acredito, por mais tumultuado que esteja, eu sempre acredito que vai dar certo. Vai dar certo. Né? Tem que ser otimista, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Como se não deu ainda, é porque não chegou o final. Então, Não, vamos lá. esse é. Não era hora de dar certo. Pra gente poder correr atrás, né? Isso mesmo. E Alexandre, conta pra nós também, além de professor, quais são suas outras atribuições, né? Você comentou da Uniub, de auxiliar, né, as pessoas, os alunos. Quais são suas atribuições? Isso, na verdade, se for falar de rotina, eu sou professor na Escola Professor Urmi das disciplinas de ensino religioso, projeto de vida, sociologia e arte. Então, eu tenho lá na Escola Professor Urmi hoje 21 turmas, 21 aulas. Eu vou lá na segunda e sexta, né? Aí, só de segunda e sexta você dá 21 aulas. Só na segunda e na sexta. Aí, na terça e na quinta são meus dias totalmente disponíveis para a Câmara, embora na segunda à tarde eu esteja lá também. Mas na terça e na quinta é dedicação integral. Tem a reunião, tem o estudo dos projetos, tem os encaminhamentos, tem os atendimentos à população. Na quarta-feira é meu dia um pouquinho mais tumultuado, que eu vou no Colégio Monteiro Lobato de 7 às 9h30. Vou para a Câmara na reunião da Escola do Legislativo, que normalmente acontece todas as quartas também, de 9h40 até 10h30, 11h. Vou em casa, almoço, vou para a Escola Professor Urmi de 1 às 4h35. Desço para a Uniub de 4h40 às 8h40. E aí subo de novo para a Escola Professor Urmi de 8h55 às 10h45. Não, gente, aí sim. Mas é tudo tão redondinho que assim... Já tá acostumado. Isso, é muito tranquilo. E é uma rotina muito boa. Por exemplo, vocês me veem chegar aqui sempre. É muito raro eu chegar estressado, qualquer coisa. Porque outro lema é assim, se eu optei por fazer, ninguém tem culpa, né? Então, eu tenho que fazer da melhor forma, fazer bem feito. E, às vezes, os meninos brincam comigo, assim, essa mudança é igual os meninos do fundamental com os meninos do médio, né? Como eles são meus todos os anos, no ensino religioso, depois, quando passo para o ensino médio, para a sociologia, eles falam assim, professor, por que o senhor era tão chato e agora o senhor ficou tão gente boa? É porque os de sexto ano, você tem que ser muito mais firme, é uma postura mais séria, né? Você olha para eles assim, com aquela cara bem séria, né? Aí, quando era o ensino médio, aí não, aí eles já vêm, busca, né? No corredor, carrega pasta, também, já né? virou amigo. E são as trajetórias que a gente constrói. E eu falo para eles que professor é o bicho mais sagrado que tem, porque os meus eu tenho a seguinte filosofia. Todos eu tenho gratidão, porque alguns me ensinaram como ser e outros me ensinaram como não ser. Porque, de todo jeito, ele traz um exemplo, porque é diferente, as pessoas são diferentes. Não tem que todo mundo estar rindo o tempo todo, né? Então, cada um tem seu perfil, sua personalidade, mas todo mundo agrega um pouquinho. E ser pedagogo, gente, esse curso fez uma diferença na minha vida que é incalculável, assim. Porque eu olho para os meninos hoje não como só o professor de uma área específica, mas como alguém, como um sujeito em construção e um sujeito com muitas potencialidades, né? Aí aqui, só para fazer uma reflexão, é o chá do Pierre Bourdieu, né? Que é a capacidade, a habilidade, a atitude para gerar a competência. Então, vamos tomar um chá. Todos precisamos estudar, acreditar que é através da educação que a gente muda a nossa vida. E eu sou um exemplo clássico disso. Se foi possível para mim, é possível para todo mundo. Vamos aproveitar as portas abertas e vamos acreditar. E um ponto muito interessante que eu acho assim, ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente pensa, mas vamos tentar ser pessoas autênticas, falar a verdade, resolver nossos problemas olhando olho no olho, porque os piores momentos da nossa vida se dão, às vezes, em momentos de traições, mentiras, e isso é totalmente desnecessário, né? Acho que o dia que os seres humanos compreenderem que a nossa principal bandeira deve ser branca e de respeito, independente de quem seja e como quer que seja, todos os seres humanos merecem esse respeito, nós vamos ter uma sociedade muito mais linda e feliz, com certeza. Com certeza, Gente, hoje tá uma aula aqui. Filosofia, Arrasando, Alexandre. Eu tô até aqui emocionada com essas palavras. Muito bom te ouvir falar tão feliz assim, né? Mas é o que ele falou, ele escolheu nisso, Nisso, né? Então, assim, a exatamente. importância da gente se conhecer, né? Eu acho, e saber o que a gente quer. Pra levar essa vida, igual você leva. É louca, corrida, né? É louca mesmo. Essa vida louca e corrida.
E olha, ele fala isso aqui, É, aham. aqui, né? Não, e ele bonito de quando ver chega, mesmo. você chega aqui no IQB, aqui no Polo da Uniub também, eu penso assim, tá começando agora, né? Aham. A gente já tá lá Ele no já finalzinho da trabalhou. tarde, a gente já trabalhou um monte, já teve, Já né? deu 21 aulas. É. E nós estamos aqui, é sempre assim, com de esse bom bom humor, humor, sempre. sempre disposto a ajudar, uma qualidade que eu te admiro muito, Sim. nesse sentido, sempre disposto a ajudar. Né? Então, assim, obrigado por fazer parte da nossa equipe aqui também, tá? Obrigado. Eu que agradeço demais. Eu acho que quanto mais pessoas puderem, né, participar desse momento aqui, eu acho que ele é muito importante, dá mais visibilidade, porque tem muita gente aí que tem muita coisa para contribuir e nós somos, né, gotinhas de água nesse oceano imenso aí, mas se nós fizermos a nossa parte, nós vamos conseguir sim fazer uma sociedade melhor, mais justa. E na minha pequenez, contem sempre comigo. Estarei aqui para contribuir não só com a Uniub, mas com todo mundo. De vez em quando, se for para sentar, fazer uma roda de conversa, contar umas piadas também, a gente Aham, gente tá faz bom, isso vamos. certeza. Temos que marcar, né? Dá um jeito de marcar isso, né, Alexandre? com certeza. É. E no início da sua carreira, o que foi de mais assim difícil para você de desafio, assim, quando você começou? Bom, eu acho que o maior desafio foi quando, ali bem no início, chegando, ter que fazer aquela difícil opção de alguém que tinha um emprego de carteira assinada, que ganhava um salário mínimo, e eu abri mão disso para pegar 2 cargos que eram 2 aulas. Era uma aula semanal lá em Silvano e uma aula semanal lá em Salitre. Então, isso não me dava um rendimento nem de meio salário mínimo. Então, bem no início, foi meio desesperador. Mas como Deus está sempre muito do meu lado e meu anjo da guarda é muito abençoado e as coisas todas vêm a meu favor, graças a Deus, né? Quando eu fui para a escola de Salitre, a diretora atual estava finalizando um processo de escolha de um novo secretário escolar, porque a dela tinha vindo de remoção para patrocínio e ela tinha o direito de escolher essa pessoa. E eu não sabia nada do que era a secretaria de uma escola. E ela me deu essa oportunidade, a dona Ana Francisca Ferreira Rezende, que é também pessoa que eu tenho enorme gratidão. E ela falou assim: você quer tentar? Eu falei, poxa, se a senhora deixar eu tentar, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí o cargo era de 6 horas, eu ficava lá 8, 10 horas por dia, mas aí, fazer contagem de tempo, aposentadoria, educacenso, coisa que hoje eu lido com muita tranquilidade devido às minhas vivências. Mas na época era terrível difícil, porque eu era uma pessoa de 19 anos na época, isso foi em 2004, né? Então, no dia 28 de junho de 2004, eu iniciei. E esse cargo de secretário escolar me abriu as portas, porque eu fiquei lá por 3 anos e meio. Nesse período, eu concluí a primeira graduação, e quando terminei a primeira graduação, eu já peguei 2 cargos de matemática lá na Escola Cornélia Regina, que foi lá em Catiara, por onde eu fiquei mais Nossa. 5 anos. Lá eu fiquei em 2007, 8, 9, 10 e 11. Voltei para patrocínio no ano de 2012, que foi quando passei no concurso do município, e aí continuei, né, a trajetória, depois passei no outro concurso do estado. Hoje eu tenho os 2 efetivos, mas assim, tá para sair um concurso por aí que é um sonho antigo também. Tô de olho nesse edital, já tô recolhendo uns materiaizinhos aí. Se for da vontade de Deus, Será? esse eu ainda Será? esse eu Será? ainda não vou contar qual que Qual que é, é, não? mas Espera. isso. Quando der Mas- certo, Conta. A conte. gente divulga, Aí eu né? volto pra contar no dia que eu tomar posse lá no início do ano que vem, vou falar assim, Uau. voltei pra contar pra vocês que Ai, Deu que certo, ganhei. deu viu? certo. Deu certo, né? É isso aí, gente. E Alexandre, qual é o seu sonho agora? Tirando esse, é claro. Bom, tirando o sonho do doutorado, que tá aí, né, coraçãozinho na mão, dia 5 sai o resultado, mas se não der certo, vai dar certo depois. Também, A gente só tenta de de ter sido novo. aprovado no Mackenzie foi muita gratidão. Tem esse sonho desse concurso, que é um concurso de um cargo relevante aí dentro da educação estadual, que eu acredito que está para sair o edital. E o principal sonho, porque antes dos cargos, das coisas, o principal sonho é ser feliz, gente. Embora esse sorriso sempre estampado no rosto, assim, porque eu acho que todo mundo merece essa boa energia que eu possa espalhar, mas assim, ainda tenho o sonho ainda de construir uma trajetória pessoal mais leve e tranquila, que até hoje ela foi um pouquinho assim conturbada, né? E eu acho que ela pode ser mais leve e tranquila se surgir alguém que venha a somar e a compreender o que são as relações de convivência da mesma forma que eu compreendo. Porque às vezes eu penso que
quando eu analiso ao meu redor, né, as estruturas, não só emocionais, mas as estruturas de relacionamento, de convivência, eu percebo que às vezes eu não me enquadro por perceber que, na minha perspectiva, é para ser sempre bom, né? É uma complementaridade. E aí algumas pessoas te jogam lá embaixo, falam assim, não vai ser sempre bom, não, vai ser ruim. Depois que tá junto é outra coisa, é ruim. Então, assim, eu tô decidido. Comigo, se for para ser ruim, não vai ser. Não vai Porque eu não ser. vou perder meu sorriso por causa de ninguém. Então, assim, eu tô seguindo no último ano e me ajudou muito aquela psicóloga Pamela, que é a psicóloga do Big Brother, e eu falo assim, apesar de termos inúmeros profissionais excelentes e tudo, e às vezes a gente precisa do profissional presencial aqui, mas as postagens dela, as lives dela, ela nem sabe quem é Alexandre na vida dela, mas assim, a diferença que a forma com que ela conduz, porque ela é especialista em relacionamentos, fez na minha vida no último ano é algo assustador, assim, a ponto de retirar remédios, sabe? E de ajudar muito nesse sentido. Então, o que me define é um eterno buscador pela felicidade. Se ela não vier com alguém, que seja comigo mesmo, com vocês, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Muito bacana. Como foi meu aniversário esse ano, né? Que caiu numa quarta, e a quarta é esse dia que, assim, Mais louco. de 5 em 5 minutos tem uma atividade, mas em todos os lugares que eu passei, eu comemorei, foi agradável e foi muito feliz. coisa Foi um dia de boa. aniversário muito bom. Isso é porque você é muito querido, né? Querido por todos. Por Então, todos. isso Obrigado, obrigado. É contagiante, Ele né? vai falando, Você a é gente vai contagiante. ficando É. assim, né, Então, empolgada. Aham. isso mexe com a gente e contagia as pessoas ao seu redor. Parece que é meio retardado, mas às vezes bom também, né? Não. Então, quando você já falou, igual que hoje repetiu também toda a sua rotina, só dele falar, eu pensei, nossa, ufa, como que Uau. consegue, uau, como consegue, né? Porque além o professor, além de executar, ainda tem o planejamento, né? Tem. As Eu penso, gente, as provas. provas. Chega final de bimestre é um pouquinho tenso. Final de bimestre, eu não vou mentir, não. Semana que vem é uma semana meio tensa, porque aí semana que vem eu já tenho recuperação, então eu tenho que corrigir a prova para poder ter a recuperação. Mas assim, vira e mexe, a gente tem uns anjos da guarda também, né? Que A gente que faz ajuda. muita coisa, sempre tem uns anjos da guarda, faz um gabarito e aparece um anjo da guarda para almoçar e te ajuda ali. São as relações. Os anjos da guarda. Deus abençoe. O network é tudo que a gente constrói Tem. na vida, né? Exatamente. Vale muito mais que dinheiro, essa rede de relacionamentos. Exato. Eu acredito assim, que a maioria dos professores, pelo menos, geralmente tem entre aspas, um pupilo, né? Uma pessoa, tipo, você pensa assim, nossa, eu mudei a vida dessa pessoa. Aconteceu isso com você? Tipo assim, você sente? Ou só não de uma só, de... É muito gratificante, sim. Tem algumas pessoas, mas tem uma pessoa que... muito mais, porque no ano de 2012, eu dei aula para uma turma de 33 alunos na Escola José Eduardo de Aquino e tinha uma aluna cega. E aí, a Ana Caroline. E aí, hoje eu sou padrinho de crisma dela, a gente tem um relacionamento com a família, né, e tudo. Porque, assim, foi a maior autoavaliação e o maior aprendizado da minha vida, porque foi o ano que eu mais trabalhei, porque eu pensava assim, eu dava uma prova para os alunos e às vezes eles tiravam notas ruins, o comportamento da maioria era ruim e ela tudo eu tinha que adaptar. Eu lembro muito bem de fazer assim, né, para ensinar figuras tridimensionais, eu colocava as mãos dela sobre as minhas para poder fazer os formatos, ou levava a caixinha, e tinha o anjo da guarda na época, que era a Daniela, que é aquela professora Sim. cega que transferia a tudo Dani. para o Braille, a Dani, né, que amor. um amor e um anjo da guarda que eu tive o prazer de conhecer nesse período também. E assim, a Ana foi a pessoa que eu mais fiz diferença na vida dela, eu tenho certeza, de todos os meus alunos, embora muitos digam que eu fui marcante, graças a Deus, mas com certeza ela fez mais a diferença na minha vida, porque assim, foi a maior autoavaliação do profissional, né? Será que eu consigo? Né? O maior desafio em todos os sentidos foi perceber que com a mesma explicação, mas só com algumas adaptações,
ela mesmo sem ver conseguia fechar todas as provas, e provas iguais aos dos colegas, só era adaptado para Para ela. para ela, para o Braille. braille ou para a questão do tato mesmo, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela ter passado pela minha vida, né? E a gente tem também as pessoas que a gente gostaria de ter feito mais. No ensino fundamental, é um momento, assim, muito polêmico da vida desses meninos, porque eles sofrem muito, às vezes, né? Os conflitos familiares, os conflitos religiosos. E como professor de ensino religioso, acaba isso se tornando muito polêmico por causa da questão porque eu preciso, dentro de sala de aula, embora eu sendo católico e praticando a religião católica, eu preciso valorizar demais a diversidade religiosa no ambiente escolar, tendo em vista o nosso Estado laico, tendo em vista o que nós temos para oferecer para esses adolescentes, porque eles precisam perceber que, às vezes, o caráter, né, deles, a formação humana, vai muito além especificamente da sua fé. Né? E ninguém pode se achar melhor do que o outro por causa de ter ou não ter a fé X ou a fé Y. E eu sei que às vezes isso traz também alguns desgastes para mim enquanto professor, porque tem pessoas que gostariam que levantasse a bandeira exclusiva. E eu sempre deixo claro, do lado de fora da escola eu tenho a minha religião que eu pratico, mas dentro da escola é minha obrigação valorizar toda a diversidade religiosa existente e demonstrar que tudo que é para o bem é bem-vindo e colabora com a formação humana. E é formação humana que a gente tem que buscar, porque ninguém merece sofrer nenhum tipo de preconceito devido à sua identidade, devido às suas percepções de mundo, às suas visões de mundo. Nós aqui todos somos educadores e a nossa grande obrigação é quebrar e romper grandes paradigmas mesmo. Fazer a diferença para o dia que a gente não estiver mais nesse plano, a gente ser lembrado com muito carinho para as pessoas que a gente mudou a vida e as pessoas que a gente marcou. Porque o professor tem muito essa característica de marcar, né? E a gente sempre lembra de um professor, né? Se perguntar qual foi o professor que você mais se identificou, mais gostou, né? Geralmente é assim, né? E assim, voltando a essa questão da religião, eu vejo que você faz com muito amor, você dedica muito amor na sua profissão, né? E a mesma coisa é a questão de religiões. A maior religião, pelo menos eu acredito nisso, é o amor. Se você ama as pessoas, quem ama, respeita. Né? Isso mesmo. Inclusive, trago isso de forma muito tranquila, até do próprio cristianismo, né? Que eu sou filho do cristianismo, compreendo que Jesus é o maior representante do amor que já passou aqui por essa terra, né? E quem somos nós, seres humanos, para julgar, apontar por qualquer que seja? E o preconceito, embora muita gente acredite que ele não exista, ele é muito forte com o pobre, com o negro, com o homossexual, com a criança deficiente. Né? Então, assim, são muitas as nuances no sentido da diversidade, e quando a gente fala que a escola é um ambiente de inclusão da diversidade, o que todos nós, cristãos, seres humanos, precisamos compreender é que a escola é esse ambiente de convivência, onde nós vamos aprender que eu não sou obrigado a gostar de nada de ninguém, mas eu tenho obrigação de respeitar, porque o respeito deve ser palavra de ordem com todos que estão ao meu redor, porque uma palavra mal falada dói muito mais do que um tapa, às vezes, e às vezes pode ocasionar, em muitos casos, uma depressão e até um suicídio, como infelizmente, né? Eu já passei aí no decorrer da minha trajetória, infelizmente eu já passei por 2 suicídios, né? Um na época lá de Catiara, outro já em outros locais por aqui mesmo, e a gente percebe que, assim, infelizmente, a sociedade tem grande culpa, né? A sociedade tem grande culpa, porque a forma com que se julga, se pune, né? O direito que alguns seres humanos se dão de julgar o outro é tão grande que parece que cada pessoa perde o direito de ser quem é, perde o direito da sua identidade. E a gente precisa, até nas questões da sexualidade, da diversidade, que também no mês de combate à homofobia e tudo mais, nós precisamos nos comprometer com esse respeito para com todos e todas, numa perspectiva de que não é uma opção,
é obrigação, eu devo respeitar Respeitar. e ponto. E sobre a questão também da diversidade, tem que ficar claro para as famílias, para os professores, para os ambientes escolares, que os indivíduos que são do meio da diversidade, eles também não fizeram opção. A opção que a gente faz todos os dias de manhã é pelo café ou chá, o arroz ou feijão, mas alguém iria optar por ser apontado na rua, xingado na rua, colocado apelido feio, né? Então, Excluído. excluído de vários processos, né? Então é uma construção subjetiva desse sujeito. E esse sujeito, ele é gente. O meu próximo, o meu amor ao próximo, ele não pode ser seletivo. O meu próximo é todo mundo. É o mendigo que está ali na rua, é a criança deficiente que vai passar por mim, é o negro, é o homossexual, é o rico, todo mundo que está na sociedade é o meu próximo. Então, esse próximo, esse amor ao próximo não pode ser seletivo e é uma bandeira que eu carrego todos os dias da minha vida. Espero que eu consiga ver maiores avanços nesse sentido na sociedade, que às vezes ainda frustra muito pessoas que você considera. Acho que a maior frustração, né? Sem citar nomes, mas a maior frustração que eu já passei nesses 19 anos de trabalho, de sala de aula, de tudo, eu passei no ano passado em um dos ambientes de trabalho, que uma pessoa que parecia que me tratava muito bem, que me abraçava sempre que eu chegava, e fez uma das piores coisas. Eu precisei de terapia para isso, porque o ambiente em si foi tão pesado que parecia que eu não conseguia retirar aquilo de mim, sabe? Então, assim, hoje eu falo com muita tranquilidade, e se a pessoa resolver me cumprimentar na rua, me abraçar de novo, tô de coração aberto, porque mágoa só faz mal para mim mesmo, tá muito tranquilo. Mas a gente precisa se preocupar muito com o que a gente fala, porque as palavras não têm volta e elas ferem gravemente e profundamente. Exatamente. Eu concordo demais com isso. Precisa fazer uma roda de conversa. Precisa mais vezes, né? Eu acho, né? Fazer terapia com o Alexandre. Não fez psicologia ainda, não. Tá bem no caminho. A gente precisa fazer uma roda, né? Várias rodas. Momento de reflexão. Reflexão, Vamos criar um exatamente. Vamos pensar nisso, né? Pelo menos uma vez reflexão. por mês fazer um momento de roda de conversa. De Convidar os conversar. alunos da Uniub, os alunos do A IQBEL. gente põe você com outra pessoa assim, ó, tipo, não debater. Vai direcionando, Mas, né? tipo, é pra ir direcionando os assuntos e a gente debater. Falar um bom, pouquinho de porque identidade, de autoavaliação, de autoconhecimento mesmo. Que o nosso grande equilíbrio, o nosso grande pilar é o equilíbrio, né? Se nós conseguirmos estar equilibrados, nós vamos com certeza sermos pessoas melhores. E acho que o que a maioria, todo mundo procura, né? Esse equilíbrio, bons relacionamentos, né? E viver feliz, né? A procura da felicidade. Atualmente, não falo de você porque você já tem uma rotina frenética, né? Mas está todo mundo tão corrido a vida, né? Tá tão assim que a gente às vezes não percebe que tá agindo de forma automática, sabe? Isso, mas vamos tirar então como reflexão dessa conversa, não vamos deixar que a nossa rotina frenética seja uma desculpa para deixarmos de viver esse equilíbrio, porque não posso esperar as férias, o feriado prolongado para eu ser feliz, porque talvez eu nem chegue lá. Então vamos viver o hoje feliz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai descansar o corpo novamente. E também não adianta chegar férias, ou não adianta chegar um dia de folga, não é? Não adianta, porque se você não está feliz, não Não tá, vai adiantar né? nada, né? Isso mesmo. Muitas reflexões para o dia de hoje. Muitas. Marcado uma roda. Anotando. Então, Alexandre, você tem mais alguma coisa para falar? Gostaria de... Eu só Mensagens, você já deixou um monte de mensagens. Então, Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né, com vocês. Embora a gente conviva no dia a dia, mas é de uma forma tão diferente que a hora que eu entrei aqui dentro, falei, opa, parecendo que isso aqui é um mundo à parte, né? Então, assim, só tenho a agradecer a cada uma de vocês por toda a parceria, né? Como colaborador da Universidade Uberaba, a Universidade Uberaba se orgulha muito de ter essa parceria com você e observar todo o apoio que todo mundo dá, né? Embora seja um estranho aqui dentro, sou o único colaborador da Universidade Uberaba aqui dentro, mas me sinto muito acolhido, parte da equipe, e agradeço imensamente. E tudo que eu puder ajudar aí no todo,
né, dentro das possibilidades aí, nós estamos sempre de alma e coração e braços abertos para sempre. Né? Muito obrigado. Oh, Nós que gracinha, agradecemos, né? ó. O Pacote negócio de tá ligado, senão não podia bater palma. E vocês, meninas, tem alguma coisa Perguntas mais? Não? várias, Já, né? né? Mas a gente precisaria Mas, ó, de Vamos vários encontros. Vamos fazer vários parte 1, parte 2, É, parte 3, parte três. 4. Vamos fazer uma série. Série com o Alexandre, é o Alexandre. Mauro, versão Alexandre. versão Alexandre. Mas Bom te demais. agradecer, né, também Foi um pelo seu tempo, prazer. pelas suas palavras. Eu acho que é muito bonita a forma que você encara e vê a vida. Igual você falou, você A fez profissão. uma escolha, né? Então, eu vou arcar com essa escolha. A gente sabe disso, mas às vezes a gente não Esquece. pratica, né? Esquece. Uhum. E é muito bonito o jeito que você encara a vida. Ele é professor de um dos meus irmãos. Então, assim, direto, né, tem... Ai, professor Alexandre, não sei o quê, o professor Alexandre isso. Então, a gente vê o carinho que os alunos têm e que é recíproco, que você fala, assim, com amor do que você faz. Então, parabéns pela sua escolha e por se manter nessa escolha, né? Feliz, igual você falou, não sou um professor frustrado, né? Sou feliz com o que faço. Continue Obrigado. assim, parabéns. Obrigado, Ai, obrigado. que lindo. Foi uma lição pra nós, viu? Foi. Obrigado, gente. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pela sua presença. Obrigada, meninas. Obrigada, Luísa. Obrigada por quem estava nos assistindo. Beijo pra minha mãe. Meu irmão. Isso. E para quem estava nos assistindo, né? Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. Inscreva no canal, Deixe né? seu Siga nossas redes comentário. sociais. Muito obrigada pela participação, ok? Então, Nós agradecemos. Bye, bye. te Bye, mandar- guys. Thank you.